pessoas sem noção, passando a prova lá. Olha lá. Um Object Node, um Activity Node indica uma instância de um classifier em particular. Possibilitando, em particular estado, possibilitando assim, a disponibilidade de um ponto particular em um activity. Ele é usado por activity, serve de entrada e saída, os parâmetros servem de entrada e saída das activities ou como entrada e saída das actions. Então, você tem assim, ó, o que é esse parâmetro, esse Object Node que indica uma instância de um classificador em particular? Quando eu coloco aqui, ó, uma coisa desse jeito aqui, ó, é um objeto, ou seja, uma instância de alguma coisa. Que instância seria essa? Pode ser lá lá da minha classe, tem uma classe lá que eu tenho que ir lá, avisar para ir embora. Então, avisar curso. E aí nessa classe lá no avisar curso envia um sinal. Que sinal é esse? São 18 horas. Esse aqui não faz parte do parâmetro não, tá? É só o que vem do parâmetro, é só o critério de start. Então ele sabe que quando chegar às 18 horas, aí você vai ter que fazer o quê? Desligar o computador, bater ponto, parará. Quando tem o parâmetro, geralmente a gente não utiliza aqui os eventos de início. Porque a gente já sabe que o parâmetro é que vai dar início lá à atividade como um todo. Então, esse parâmetro, quando ele fala um participante de prova no classificador, nada mais é do que um critério que vai receber de um participante dentro do seu diagrama mesmo. Pode ser o retorno de uma operação, pode ser uma chamada, na verdade, a maioria das vezes vai ser um retorno da chamada, do processo da operação. Ele vai te dar um valor lá, tipo, verifica aí para mim se é 18 horas. É 18 horas. Se for 18 horas, então tem que fazer isso. Tá? Então, esses parâmetros é como se você tivesse um filtro, uma condição para você inicializar aquela atividade. Você só iniciaria aquela atividade se for lá às 18 horas, ou se você recebesse o quê? O parâmetro das 18 horas. E aí você tem um parâmetro e ele está ligado na activity, e aí ele chama parameter node, ou ele pode estar ligado a uma action, também um resultado. Por exemplo, vamos ver aqui, pegar cá, deslocar a escola, desligar. Não tem nenhum que daria para sair um resultado, então não estou fazendo nenhuma ação que provocaria um resultado. Vou esperar um exemplo melhor. Aqui não tem nenhum que eu poderia. Aqui, forçando um pouquinho, entregar a chave, eu poderia ter uma saída aqui de chave entregue, alguma coisa assim, entregue para fulano, ou armazenado na gaveta. Poderia ter um valor aqui saindo, um parâmetro saindo daqui de dentro. Que parâmetro? Tá, entreguei a chave. Então aqui eu vou ter assim, ó, tipo, sei lá, chave com a Fernanda. Então, esse valor aqui, ó, eu faço um objeto chamado parâmetro também, que é um dado ou é uma condição resultante dessa ação, ou uma condição que inicializa a atividade, ou resultante também da atividade. Eu poderia ter aqui no final, aqui, ó, finalizando, aqui eu estou inicializando. Em vez de eu ter aqui o final, eu posso ter o final, mas eu posso ter também aqui, ó, um parâmetro para dizer assim, olha, cheguei à aula, cheguei à aula. Esse cheguei vai startar o quê? Pode startar até uma outra atividade. Que outra atividade que ele startaria? Assistir a aula? Pode ser. Pode ser uma outra atividade de assistir a aula. Então aqui eu também tenho um parâmetro. A gente fala que é um parâmetro de saída. Eu tenho um parâmetro de entrada, um parâmetro de saída. Aqui também eu tenho um parâmetro de saída. Eu poderia ter um parâmetro de entrada. Então, ambos são parâmetros porque passam o valor. Ou uma condição, uma restrição, alguma coisa dessa assim, de uma ação ou de uma atividade. Tudo bem até aqui? Ficou claro? Vocês duas estão só tudo aí? E esse parâmetro, ele é um tipo de Object Node. Então, o Object Node compreende o parâmetro, os parâmetros set, que é nesse caso aqui, quando você tem um conjunto de parâmetros,
Vamos supor que para inicializar, que eu tivesse um conjunto de disciplinas para fazer a matrícula no curso, eu tivesse uma atividade lá, realizar a matrícula, e eu precisaria ter um conjunto de disciplinas para realizar a matrícula. Aí eu representaria ele com aquelas bordas duplas. Acharam na apostila essa informação? Se achou, escreve aí, que são parâmetros 7. Assim, ó. São parâmetros. Cai na tua prova, tá? Parâmetro 7. Ou um conjunto de parâmetros. Alguém achou, cara? Página 85. A apostila está mal desenhada, né? É porque na hora que deve ter imprimido, juntou as duas bordinhas. Desenha uma bordinha extra nele, para você saber que ele tem uma bordinha extra, e escreve que é um parâmetro 7. Desenha a bordinha, né? Para você saber que tem uma bordinha, tá bom? As meninas lá atrás têm régua, olha que chique. Não, é a única criatura que eu vejo fazer uma régua. Eu já até achei que tinha extinguido a figura régua, faz tantos anos que eu não vejo uma. Certinho? E aí, esses Object Nodes, você tem então parâmetro 7 e um outro tipo de parâmetro que você representa, se você estiver usando o sinal, que é com a pontinha e o campinho chanfrado. Esse não cai na tua prova. Esse aqui sim, esse primeiro e o segundo cai na tua prova. E o primeiro cai da seguinte, o segundo cai exatamente desse jeito, perguntando que desenho é esse. Então esse é um parâmetro 7, que é um tipo de Object Node. Eu não sei se ele pergunta que tipo de Object Node é, e pede para você marcar como parâmetro 7. Você tem que saber que o parâmetro 7 é um Object Node, tá bom? Tá bom? Vamos lá. E aí essa primeira questãozinha cai para você da seguinte forma. Uma atividade, ela pode ter um número arbitrário de parâmetro, ou seja, eu posso ter mais de um parâmetro aqui para inicializar ela, e eu posso ter... Ação não, né? Ou pode também? Na ação também. Também. Tanto na ação quanto na atividade. Mas aqui eu estou falando para você de um elemento chamado parâmetro, que é um tipo de Object Node. Daqui um pouco você vai ver que esse nome muda quando eu falo de ação. Então, ele está falando para você de activity, e aí parâmetro, mas é o mesmo conceito que eu te dei agora há pouco. Só que se você estiver associando ele na activity, como é esse caso aqui, ó, ele chama parâmetro. Se você estiver associando na action, ele chama pin. Então ele pode ter activity, isso significa que pode ter mais de um parâmetro de entrada e a atividade pode iniciar concorrentemente. E quando você tem um parâmetro, o initial node não é requerido. Então, esse initial node você pode desprezar. Porque você já tem uma condição ali que vai startar o initial node. Então, é 6 por meia dúzia. E aí você tem o exemplo do parâmetro. Então, um parâmetro pode ter um número. Outra coisa, o parâmetro pode ter um número N de flows. Ou seja, esse parâmetro aqui, ó, pode startar essa action ou pode startar outras actions. Você pode ter algo desse tipo aqui, ó. Você pode ter um parâmetro com várias setinhas saindo. Tudo bem até aqui? N número de seta. E ele sempre vai ter valor. Eu não te falei que ele tem valor quando chega aqui? Se você finalizar aqui, ó, a activity sem parâmetro, morreu a sua activity. Passa algum dado para alguém? Não. Mas se você finalizar a sua activity com o elemento desse aqui, o que acontece? Ela vai passar uma informação? Vai. Entendeu? Chegou. Então, sempre que você finalizar uma activity, a gente fala que ele vai ter o quê? Valor. O parâmetro é um elemento que sempre quando finalizar a activity vai ter valor. Certo? O conceito do parâmetro pode ser instância do classificador, né? Então pode ser um objeto também? Pode ser um objeto também. Instância do classificador. Pode ser nacional, claro. Vamos aqui, deixa eu ver aqui se tem alguma coisa que você...
Só uma perguntinha. Claro que é bem besta, mas a atividade é um tipo de qual elemento? Uma activity. É um elemento o quê? Estrutural ou comportamental? Comportamental. Bom, você não vai errar isso não, né? O que contém uma atividade? O que tem dentro das atividades? Ações. Não. A atividade ela é formada por quê? Actions. Sobe um pouquinho lá para cima, com as categorizações. Nós e Eds. Nós e Eds. Então, nós e Eds. Outra coisa, eu não falei aí, eu não sei se eu já não falei, acho que tem algum slide. Você só pode trocar, você pode definir os nós somente utilizando elementos de nós. Ou seja, você pode aqui, ó, você tem um nó de final, você pode colocar um nó de final de fluxo, continua sendo nó. Então, nós só podem ser redefinidos por elementos da mesma categoria. Assim como edge, você tem um estereótipo de edge aqui, ó. Essa edge você vai ver que é uma edge de que tipo? Object Flow. Você só pode desenhar edges por edges. Então, edges dentro da categoria edges e nós dentro da categoria de nós. Então, edges by edges e nodes by nodes. Esse nó de finalização de fluxo, eu posso colocar ele dentro de uma action ou ele finaliza dessa forma? Finaliza dessa forma aí. A gente vai ver daqui um pouquinho. Tudo bem? Então, nodes by nodes e edges by edges. E uma active é composta por edges e nodes. E quem que sempre tem valor quando você finaliza uma activity? Nó de objeto, parâmetro. Nó de objeto, parâmetro. E aí eu pergunto o tipo. Tá, o que mais? É um parâmetro como nó de objeto, né? Isso. O tipo dele. Ok. Acho que é só isso. Bom, e aí você tem um conceito de PIN. E o PIN é o que? A mesma coisa do parâmetro. Entrada e saída também com valor. Só que agora sai com valor de onde? Da action. É a mesma ideia. Então ele pode ter também um número arbitrário de setas saindo dele, assim como o parâmetro, da mesma forma. Você então pode ter o quê? Você pode ter algo desse jeito aqui, ó. Ixi, vou apagar o quadro, tá? Tá feio. Pode apagar? Ah, deixa eu só falar uma coisa rapidinho que o menino me perguntou na hora do intervalo. Lembra que eu falei que as classes ativas, elas são modeladas assim, com duas bordas? Lucélia, mas eu tenho uma classe, a minha thread em Java implementa uma classe runnable. E o runnable é que tem o método start. Se eu não gerar o start, a thread não executa. Sim. Então, a gente achou um artigo ali justamente falando sobre isso. Não interessa. A classe que implementa a thread, ela pode ser modelada como uma classe ativa, independente do método start que está sendo chamado ou não. E aí você pode modelar essa classe thread dessa forma, ou colocando, entre aspas, francesa, process. Ou entre aspas, francesas, thread. Dá no mesmo. Você pode fazer assim, assim ou assim. Para indicar que isso aqui é uma classe que implementa a runnable, que é a classe pai aí das threads. Certo? Tanto faz. Ou implementa a runnable ou ela extends a thread, que é a classe pai da thread. Uma das duas você pode utilizar. Qualquer uma das três notações. Ela pode ter as três camadas também? Não, só desse jeito. Não pode alongar não. Bom, chega a explicação. Depois a gente... Eu já estou cansada demais, Cris. Não, eu já entendi demais a conversa dessa thread. Manda e-mail que eu respondo. Deixa eu apagar aqui, porque tem um monte de coisa para vocês verem. Isso aqui não são um monte. Sim. Vocês comentaram isso aí. Não pode fazer pergunta. Olha que injustiça. Eu já vi uma turma que faz mais perguntas que essa daqui.
pode ter várias setas saindo. Isso aqui é que elemento que é esse aqui? Parâmetro. É um PIN. Como é que eu sei que é um PIN, que não é um parâmetro? Ele pagou Tem outras ações aí do lado. Eu disse para você que é o mesmo elemento serve para parâmetro e actívio, não disse? Mas você percebeu num detalhe, quando é parâmetro, o que acontece? Ah, é bonito falar. Ah, porque um é grande e outro é pequeno? Negativo. Porque um Ele ultrapassa a borda. Se ele ultrapassar a borda, eu tenho Muito bem, Ana, você está estudando, hein? que viagem. Se ele não ultrapassar a borda, eu tenho um PIN ou alfinete. Nossa. E aí ele pode ter N setas saindo. Dessa N setas eu falei para você que ele passa um valor, não passa? Mas eu só tenho um PIN. Então quantos valores eu estou passando aqui? Um valor 3 vezes, pode ser? Um valor. Porque quantos PIN eu tenho? Mas eu posso ter mais de um PIN? Sim ou não? E agora, quantos valores eu tenho? Então, Se eu fosse você, eu anotava isso. Mas esses 3 pins é o mesmo que um pin? Não necessariamente o mesmo parâmetro. Pode ter 3 parâmetros aí. Não, mas um PIN só tem um valor. Cada PIN, sim. Parâmetro é só um. Você só passa um parâmetro, pessoal. Isso não é lá do desenvolvimento. Todo desenvolvedor. Você passa um parâmetro lá, né? É que assim, é difícil o método que só passa um parâmetro, mas... Não, mas se você passar 2 parâmetros, ele entende como um valor só, porque a entrada é uma só. Tem que passar os 2, você não pode passar só um. Quando eu digo um, É um mesmo. é um mesmo, é a entrada. Se você vai passar 3 strings lá para comparar um parâmetro. Outra coisa. O cérebro está saindo, você disse que é 3. E se estiver entrando? Se estiver entrando, quantos valores tem entrando? 3 também. E se tiver 3 setas assim? Também quantas? Uma. Tudo bem? Não, tudo bem, não, tudo bom. Luciano, mas no caso seria um pin com 3 saídas? 3? Não, no caso aí, nesse outro é um pin com 3 saídas. Com 3 saídas. Vamos supor que eu quero passar o valor para 3 é. Pode? Pode. O valor é só 1. O valor é só 1. Mesmo valor. Cheguei. Eu tenho que dizer, Fê, chefinha, cheguei. Alunos, cheguei. Recepção, cheguei. Ó, mesmo valor. Sou eu dizendo, cheguei. Certo? É o mesmo valor. Ok? Bom, continuemos então. Você já sabe. Então é o PIN e o output PIN. Pessoal, não é out nem in. É input PIN e output PIN. Tem isso na sua apostila? Tem. Onde? Deixa eu jogar. 86, meus assessores aí do 87. Então escreve aí, sublinha aí, ó. É output o quê? PIN, não é out, é output e input. Input é opcional. Aquela setinha dentro do PIN é opcional. Eu posso colocar a setinha ou não. Então olha só. Aqui, por que ela é opcional? Pessoal, se eu estou daqui para cá, eu estou entrando para cá? Ou não estou? Precisa colocar a setinha? É totalmente intuitivo. Se estou saindo, precisa indicar que a setinha está saindo? Totalmente intuitivo. É opcional. O que eu preciso saber é que isso aqui é um input. E aqui é um output. Pronto? De novo, né? Esse povo com dó de vocês. O povo vai embora cedo, né? Tá doido? Prontinho?
Vamos lá. Bom, fechamos ali parâmetro 7 e PIN. Certinho? Fechamos ali. Outra coisa, Lucélia, tem algo dessa forma aqui, ó. Que elemento é esse? Um objeto o quê? Não. Não, o Object Flow é a setinha aqui, né? Object Node, né? Aqui é uma setinha, Object Flow, porque eu estou num objeto. Mas ele é um objeto o quê? Node. Um Object Node. Isso aqui deve ser o quê? Um PIN. Não é? Por que um PIN? Porque vocês vão ver que se você tiver um único PIN de entrada e um único PIN de saída, em vez de você modelar um PIN aqui e outro PIN aqui, você pode modelar um PIN só no meio. Porque um saindo de um e entrando no outro. 3 pins vão virar um. Não falei isso. Aqui você tem uma action e aqui você tem uma action. Aqui, Vou lá nas duas, ó, é isso aqui é a mesma coisa disso aqui, ó. Tem um pin aqui? Tem um pin aqui? Posso fazer isso aqui? Pode. Então esse elemento é um pin. Que é um tipo de Object Node. Logo, essas setas aqui são Object. Vai ter uma questão perguntando o que é essa seta. Você vai ter que deduzir que essa seta é um Object Flow, porque esse aqui é um PIN, que é um Object Node. Difícil? Quase nada. Para com isso. Para de feiura. Para de figura. Tem nada de difícil. Continuemos? Control nodes aí. Os control nodes são os que a gente viu aí ilustrado lá naquela primeira transparência. Que página está isso, meus assessores aí? Não está na sequência, não? Tem que botar isso tudo na sequência para ficar mais fácil. 89. 79. 79? 79? Não, 89. Mas eu já vi isso. Esse aqui vai ser o... E também lá. Lá na frente. Não. 79 tem. 80? É pedir nas duas. Nas duas, é isso mesmo. Lá é o resumo, agora que vai ver o detalhe aqui. Qual é a página que está mais detalhada aí? 80. Na 80, então. 81. Ah, não, gente. Peraí. Hã? Esse é 79. É na 80. Na 80. 89 e 80. Socorro. Esse da 79. 89 Tem 79 e 80 também. Não, é aqui. Não, é aqui na 79. Control Node. Isso, 70, 80, não 80. Control Node, 4.2.5.2. Bom, vamos lá no Control Node. Os Control Nodes são... O Control Node é uma Activity Abstract, ou seja, o conceito de controle abstrato. E ele faz o quê? Ele serve para coordenar os nós e os fluxos dentro da atividade. São nós que coordenam os fluxos. Desculpem a tradução. Um control node é um activity node usado para coordenar os fluxos entre outros nós. Então, por isso tem uma certa lógica, né? Porque o nó está sempre ligado a outro nó por um fluxo. E ele contempla os initial node, final node, fork node, join node, decision node e merge node. A anotação para os nós são os ilustrados abaixo. E ele coloca a anotação, tudo direitinho. Vamos ver aqui se ele falou alguma coisa. Eu não indico o controle para casa, né? Ele não coloca uma observação que eu gostaria que você colocasse aí no control node. O
porque ele não tem nenhum label inside. O que é esse não tem nenhum label inside? Pode colocar aí embaixo do exemplos aí, na sua página aí, na 80. Significa, presta atenção para mim no que está na página 80. Algum desses elementos tem alguma coisa escrita dentro deles? Então, control nodes não podem ter nenhum quê? Nenhum label, nenhuma escrita dentro deles. Nenhum rótulo, nenhum nome. Eu não escrevo nada dentro dos control nodes. Tudo bem? Bom, vamos para os tipos de control node, então. Initial node. O initial node, a única coisa que você tem que fazer é que, olha só, somente o initial node, a gente já viu aquele pretinho achurado aqui, e ele serve para startar a atividade quando ela é invocada. Pode ter mais do que initial node. Lembram que teve uma discussão no livro do Eduardo Bezerra que só podia ter um initial node? Aí eu pesquisei no metamodelo aquele dia. Então, coloquei essa informação aí. Ele pode ter mais de um initial node. Apesar de algumas ferramentas ainda não deixar. Quando você vai tentar colocar um initial node, ele fala que já existe um. Tá? Então, o metamodelo 2.2 já faz a previsão de que pode ter mais de um initial node. Bom, quando ela é invocada, esses initial node, né, vai ser, ele fala assim, que vão ter múltiplos flows, ou seja, starta múltiplos flows. Então, vários initial node dentro do seu diagrama de atividade significa que quando aquela atividade iniciar, todos aqueles actions ligados a initial node vão ser startadas ao mesmo tempo. Certo? Volta, vocês já estão cansados. Olha só, eu tenho um initial node aqui, ó, ligado lá a vir para a aula. Daí, eu tenho um outro initial node ligado lá em estacionar carro. Vamos supor que fosse possível vir para a aula e estacionar carro ao mesmo tempo. Significa que ele vai startar as duas ao mesmo tempo. Quando a sua activity começar, vai startar as duas. É um conceito novo. Pode ver que até algumas ferramentas não tem. Os livros antigos, que consideram ML 1.5, fala que só tem um. A gente viu isso. Não tem nenhuma seta de entrada. Somente pode ter setas de saída. Somente control ads podem ter initial node. Pessoal, o que ele está dizendo aqui? Ó, control ads. Porque essas ads, para ter initial node, eu só posso estar ligado a uma control ad, a uma flow ad, na verdade. Né? Por quê? Porque eu não posso estar ligado direto a um parâmetro. O que é um parâmetro? É um object node. Então, essas setinhas elas vão mudar de nome quando eu estiver ligado a um parâmetro. Então, o evento de início vai estar sempre ligado a uma edge, que vai estar ligado a uma action ou a um decision, um control node. Então, ela pode estar ligada a uma action, que é um executable node, ou a um control node, mas nunca a um object node. Por quê? Porque se ela estiver ligada a um object node, ela não vai ser mais o quê? Uma control edge, e sim o quê? Uma object edge. Nossa, tá difícil. Então, esse caso aqui você não pode. Então, você só pode ter o evento de início ligado a action ou aos control nodes. Certo? E somente um outgoing add recebe token. Isso é importante, se eu fosse fazer o desenho. Eu posso ter isso aqui também, ó. Posso ou não posso? Mas quantos valores eu tenho? Um único valor. Ok? Você está considerando as duas initial node, é isso ou uma com duas setas? Isso, estou considerando isso. Considerando algo desse jeito. Tem mais alguma coisa que você tem que ver do initial?
Então, você precisa saber do init qual é a notação e quantos valores saem dessa setinha. Então, quantos valores saem aqui? Apenas, se tivesse mais um aí, apenas um. Coloca aí, um valor, para você identificar, pessoal. E aí, o desenho do init node, você precisa saber, porque vai cair na tua provinha perguntando que símbolo é esse. Aí você tem o final node, você tem dois tipos de final node. Você tem o activity final e o flow final. O activity final, ele vai encerrar toda a atividade e o flow final encerra o fluxo. Bom, assim como o initial node não tem setas entrando, você não tem isso aqui, certo? Você só tem isso aqui. O final node é o contrário. Então, o final node, ó, você não pode ter setas o quê? Saindo. Você só pode ter setas o quê? Entrando. E da mesma forma que o initial, também só traz um único valor de cada vez. Um único valor de cada vez. Certo? O object node liga-se com quem mesmo? Não sei que contexto. Não, assim. Object Edge ou Flow Edge. Object Flow ou Object Edge. Object Flow, que é o perto da prova, a palavrinha Object Flow. É a mesma coisa de Object Edge. A gente vai ver daqui um pouquinho. Ainda não dei isso ainda. A gente vai ver daqui um pouquinho. Então, aqui o tipo de file. Então, olha só. Vocês acharam final aí? Veja se tem essa informação. Se não tem, você coloca para mim. O primeiro que chegar no final, o que ele faz? Ele finaliza toda a atividade. Então, se eu tiver um negócio desse aqui, ó, com três flows, o primeiro que chegar finaliza a atividade. Veja se tem isso na sua apostila. Página 84, segundo o nosso ajudante, no description. Página 84, no description. Não, não é 84, não. 83. Ah, tá. Ah, tá lá no início, no nosso, não? Ah, tá, no texto. Não, tipo de final node. Aí description. Segunda frase. Ah, tá. O description da 4.2.5.2.5. 4.2.5.2.5. Aí você vai lá em description. Alguém não achou? Achou, Rodrigo? Achou? Então, o primeiro que chegar finaliza toda a execução da atividade. E destrói todos os tokens. E destrói todos os tokens. Então, olha só. Se não tiver, adicione aí. Então, o primeiro que chegar no final do fluxo, destruirá a atividade. Ou finalizará a atividade e destruirá todos os tokens. Com exceção de quem, pessoal? Guarda sempre valor. Parâmetro. Então, não interessa o que estiver executando lá para trás. Chegou no final, activity final, ele finaliza tudo. Ana, já transcendeu aí para um outro universo? Aqui ainda? É porque eu digo que o Rodrigo, quando ela é tão quietinha. Certo? Conseguiram anotar? Entenderam isso aqui ou não? Quem não entendeu? Bom, e aí você tem o símbolo do Activity Final Node, que você também precisa saber, que cai na tua prova. Bom, que mais? Aí você tem o Flow Final, está logo em seguida aí, né? Flow Final. E o Flow Final destrói também destrói os tokens do fluxo.
mas ele não afeta os outros fluxos aonde? Da atividade. Só destrói o fluxo dele. Chegou nele. Vamos ver um exemplo disso daqui. Olha só. Esse aqui é o símbolo do Florival. Você precisa saber do símbolo, tá? Você está construindo um componente. Aí ele faz assim, ó. Tem aqui uma barrinha de sincronismo. Então ele vem aqui, ó. Executa quem? Instala componente? Construiu um componente. O que eu faço? Instalo e faço o quê? Existem mais componentes para ser construídos? Não. Finaliza o fluxo. Sim. Faz o quê? Constrói novos componentes. Mas ele finaliza toda a atividade daqui para frente? Não. Ele vai fazer o quê? Vai continuar a instalação, continua a configuração e destrói apenas o quê? O fluxo de construir componente. Então a gente só finaliza o loop. Só o loop. Só finaliza o loop, mais nada. Só finaliza o loop. Tudo bem? Dúvidas aqui? Thaís, tudo bem, Mi? Bom, e aí você tem aí o que a gente chama de dentro ainda dos Activity Node, tá errado lá em cima, né? Não é Final Node não. É Control Node, Decision Node. Se alguém tiver com a transparência aí, corrija. Então, Activity Node, Decision Node, desculpa, Control Node, Decision Node. Control Node, no lugar de Final lá, tá errado. Então, olha só, o Decision Node é um tipo de Control Node, todo mundo já sabe. E ele tem o seguinte, você tem, os valores são providos pelas setas de entrada, daqui do Decision Node. Esse é o símbolo do Decision. O token é passado pelas setas de entrada. Você possui algumas guards das setas de saída. Guard é a condição. Guard é essa condição, e aí sim ou não, por exemplo. Guard. E não tem, em Decision Node não tem uma seta, Decision Node não tem múltiplas setas de entrada. Você não pode ter isso aqui no Decision Node. Só tem uma única seta de entrada para fazer a decisão. Tá bom? Coloca uma informação na tua apostila se não tiver aí no Decision Node. Qual é a página? Decision 82? Ok. 81, 82. Adicione uma informação na 81, por favor. Onde é que ele... Adicione aí, por favor, a informação do guard. Pode? Aqui, ó. Não, deixa eu ver se no 82 fala alguma coisa, você já sublinha lá. Aqui, ó, no 82, sublinha para mim a terceira linha do 82. Então, olha só, você tem guards nas setas de saída, nas outgoing nets. Guards of outgoing nets. Eu quero que você puxe uma setinha nesse guard outgoing nets, que eu acho que é uma puta de uma sacanagem, uma questão que veio na última simulado que eu comprei. Esse guard, ele pergunta qual é o símbolo que você utiliza para desenhar um guard. Qual é o símbolo? Colchete. Então coloque lá, colchete. É a última provinha que eu comprei, já veio essa questão. Então isso aí é um guard e é utilizado um colchete para demonstrar o que é um guard. Ou seja, o que é o valor da decisão. Como se fosse uma condição. Se sim, faça isso, se não, faça aquilo. É dois, né? O guard é a saída da decisão. É a saída da decisão de validação. O guard, na verdade, é uma validação. Guarda é novo, né? É novo. Esse guard aqui é uma validação que você vai fazer na saída da decisão para saber para que lado vai. Por exemplo, olha, tem vaga? Tem vaga? Sim. O que você faz? Estaciona o carro. Não tem vaga. Vai para cá. Sim e não é que é o guard. Não. Isso.
Não. É o sim e o não é o guarde. Ou condição de guarda. Guarde. Ou condição de guarda. O que é essa condição de guarda? Condição de execução. Tem vaga? Condição, sim. Estaciona o carro. Tem vaga? Condição, não. Vai para casa. Entenderam? Não entenderam? Beleza. E aí, Decision Note, ele coloca, olha que sacanagem. Ele bota Decision Note para você e bota um desenho híbrido, dizendo que isso aqui é um Decision Note e um Mesh Note. Tá? Então vamos ver o que é esse Mesh Note aí que ele coloca para você. Ficou claro o Decision? Alguém não entendeu? Ficou claro? Vamos ver então o que é o Mesh Note. Agora a gente vai, tá? Só concluir aqui. Aí amanhã eu vou deixar o exercício já com você. Você chega amanhã e faz. O que você acha? Ou você quer que eu traga o exercício e eu te entrego amanhã? Vou entregar amanhã. Então tá bom. A gente faz. Então eu gostaria que você não chegasse atrasado amanhã. Para a gente poder finalizar rapidinho os exercícios. Pode ser? Tá. As meninas vão roubar, né? Então o médio, a diferença do médio para o Decision é isso. O Decision você tem uma seta de entrada e as condições de guarda e de saída. Já o Decision não. O Decision ele unifica essas setas de entrada, ou seja, ele faz uma sincronização dos tokens e você vai ter uma única seta de saída. Mas é o mesmo elemento. Então esse elemento Ele tem mais de uma seta, né, de saída. é o Né? mesh. Não, só um. Então esse aqui é o mesh. Ah, Tem sim. várias setas de entrada e apenas uma de saída. É uma sincronização. E aí é que chegar primeiro vai embora. Vai embora. Diferente da outra de sincronização, da barrinha de sincronização. Certo? Tudo bem? Então nenhum segredo aqui do mesh. Ó, então eu estou lá comprando o item e estou fazendo o item. E depois vou lá pagar item, né? Enviar. Chip, enviar? Enviar Não é item. enviar, é despachar. Despachar, sei lá. Mas enfim, quando eu comprar o item eu despacho ou envio, sei lá a tradução desse negócio aí. Ou quando eu fizer o item eu também despacho ou envio. Executa 2 vezes a chip item. Tá bom? Quantos valores então a setinha para eu ver ali de cada vez? Apenas? Apenas um. Então se você tiver um negócio desse aqui, é importante você desenhar, porque tem questões da sua prova disso aqui. Quantos que vem aqui? Apenas? Apenas um. Então isso aqui, apenas um. Isso aqui, apenas um. Isso aqui, isso aqui, todo mundo é um. A única exceção que você vai ter aí é para action. A action, quando você tiver alguma coisa dessas assim, ó, na action, não, desculpa, é besteira. Quando você tiver alguma coisa assim da action, sai 3 valores, não sai só um. É como se estivesse disparando 3 vezes a mesma coisa. Porque a action ela não passa um comportamento um outro nó. Então se tiver isso, tiver uma action aqui, ó, x, y, z, ela vai passar o valor. Ela vai passar o valor de x, um valor de y e um valor de z ao mesmo tempo. Ela passa 3 valores ao mesmo tempo. Certo? Anotaram aí? A única exceção, o resto é tudo um. Pronto, e aí eu tenho que dar edits para vocês, a gente fecha a edits amanhã rapidinho, e aí você faz o exercício. Tá certo? Edit é bem pouquinho, coisa.